Porque, mesmo cobrando barato, você muitas vezes tem dificuldade em fechar, em atrair pacientes para o seu atendimento psicóloga. Já parou para tentar pensar nisso? Ou, principalmente, na teoria, se você cobra barato, não deveria ser mais fácil atrair pacientes? Bom, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou explicar para você por que isso não é tão simples quanto parece e eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e mais, lógico, né? O que você precisa fazer para resolver esse problema aí no seu consultório. Bom, eu sou Rosane Santos, eu sou psicóloga e mentora de carreira para psicólogos há mais de 8 anos e aqui nesse canal eu te mostro todos os passos que você precisa seguir para ter um consultório sólido, estável, através de uma agenda com pacientes que pagam o valor justo pelo seu trabalho. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui para inscrever, porque toda semana tem conteúdo novinho aqui para você viver e viver muito bem da psicologia. E aí, bora conversar um pouquinho sobre essa questão de preço? Bom, eu sei que, infelizmente, muitos psicólogos ainda acreditam que cobrar menos vai fazer com que eles possam atrair a atenção e volume de pacientes. Mas o que eu posso te garantir, como psicóloga há muitos e muitos anos, 2 décadas, né? Sendo mais precisa aqui, eu vou te dizer, não é tão simples assim. E muito mais, grande parte das vezes, quando você decide cobrar um valor muito abaixo, você está atraindo um perfil de pacientes, um perfil de público que muitas e muitas vezes você vai ter muita dificuldade também em fidelizar essas pessoas aí no seu atendimento. Tem uma frase que eu gosto demais que fala o seguinte: quem por preço vem, por preço normalmente vai. Por quê? Porque as pessoas precisam entender também o valor de um serviço, o valor daquilo que está sendo entregue. E esse valor, é lógico, né, essa percepção disso passa pelo preço cobrado também. Claro que isso aqui não é a única variável, tá? Tem pessoas que sim, vão fazer um grande esforço ali para fazer o pagamento, enfim, mas na grande maioria das vezes a pessoa não compreender, né, entender realmente ali aquele valor e aquilo que está sendo entregue para ela, o resultado que isso pode dar, qualquer outra coisa passa a concorrer com a psicoterapia. Infelizmente, a gente vê aí pacientes que falam assim: essa semana eu não vou na sessão não, por quê? Porque eu tenho que viajar. Porque eu comprei um celular novo, né? Ou sei lá, né? Tem alguma ilusão de que qualquer outra coisa pode substituir esse tempo aqui. E muitas vezes precisa. Isso também passa, né? Pelo seu movimento, a sua autoconfiança e a sua percepção de que existe sim um perfil de público correto, aquele que tem mais ligação com aquilo que você faz. Eu sei que isso parece muito simples, mas na prática não é isso que eu sinto. Então, bora lá, deixa eu te apresentar aqui, alguns pontos que eu fiz questão de anotar para você aqui, alguns pontos que eu quero que você preste atenção e faça uma espécie de análise aí no seu consultório, nos seus atendimentos, para ver se isso acontece. E se acontece, você pensa aqui em como é que você vai, de maneira prática, corrigir. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso paciente ideal, ele não escolhe o nosso trabalho simplesmente por preço. E eu queria muito que você entendesse isso, né? Eu costumo brincar com os nossos alunos, os nossos mentorados, que você não está vendendo um chuchu na feira, né? Que quem grita mais ali, o preço da promoção do dia, de alguma maneira leva ali aquele cliente. Eu quero que você entenda que o nosso trabalho, ele é um trabalho muito sério, ele trabalha diretamente com coisas que envolvem a vida das pessoas e necessariamente esse paciente tem uma regra que ele precisa sentir na comunicação com você para que ele possa perceber não só a questão, né, da importância de fazer psicoterapia, mas o valor agregado que isso tem. Isso se chama confiança. Ele precisa sentir segurança e ele vai escolher e vai, de alguma maneira, entender o preço a ser cobrado por esse serviço quando essa chave aqui ela vira. E ele entende que você, então, mostra maior conhecimento, maior segurança, melhora na sua comunicação, porque não adianta saber muito, mas não saber mostrar isso. E, naturalmente, esse paciente, com certeza ali, ele vai estar disposto a pagar aquilo que você cobra, né, como um valor justo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se você, e é o primeiro ponto desse vídeo aqui, se você cobra um valor muito abaixo, naturalmente você diminui a percepção do valor do seu serviço. E isso não é o porque eu penso assim, tá? Porque é justo, porque é injusto as pessoas avaliarem a gente, ou sei lá, medirem a gente por causa disso, mas é assim que funciona. Infelizmente, as pessoas ainda tendem a entender, e eu falo que infelizmente porque é só uma variável, tá? Que às vezes aquilo que é mais caro
teoricamente, é percebido como melhor. Não é uma regra? Lógico que não, mas é uma sensação de percepção. E no mercado, onde a gente tem tanta e tanta concorrência, isso também é levado em consideração. Então, dica prática aqui. Melhore a sua percepção de preço, melhore, claro, né? Trabalhe a sua identidade profissional para você entender o preço que você precisa cobrar e desconstrua de uma vez por todas essa ideia de que se você cobrar barato, você vai ter mais pessoas, porque é o contrário, tá? Muitas vezes cobrar um valor abaixo demais, você naturalmente vai atrair um público que vai ficar desconfiado da qualidade daquilo que você entrega. Segunda coisa, Roy, eu entendi isso, mas mesmo assim eu ainda atraio pessoas que falam, nossa, mas tá um valor muito alto, nossa, tá diferente e tudo mais. Aqui é uma falha de posicionamento. O seu posicionamento determina, define também o perfil de público que atrai. Então, a sua comunicação, a tua imagem, imagem pessoal, imagem daquilo que você transmite, a sua forma de se comunicar, o perfil de pessoas que você faz, né, com que o seu trabalho seja exposto ali. Tudo isso faz diferença. Por quê? Porque se você entende e, de alguma maneira ali, atrai um perfil de público que precisa desse serviço, mas ele não tem um valor, né, uma condição financeira suficiente para pagar por aquele serviço aqui, e aí sempre tem, né, um perfil financeiro de pessoas que não podem pagar por determinados serviços, por determinados produtos, você sempre vai ter aquela sensação de que foi o preço que fez essa pessoa não querer. Mas, na verdade, é o teu posicionamento para um público errado. E aí, qual é a tarefa aqui? É você entender quem é o seu público, para quem você realmente precisa falar, para que essa pessoa com condições financeiras e necessidade de psicoterapia pode ali se conectar e, logicamente, ter uma relação direta com o seu trabalho. E terceiro e último ponto aqui desse vídeo. Cuidado! Às vezes você está tentando convencer a si mesma, tentando convencer as pessoas erradas daquilo que você faz, e naturalmente isso só vai te gerar mais frustração, tá? Às vezes você entra naquele modo que a faculdade traz muito. Nós temos que atender todo mundo, em todas as condições, e de alguma maneira ali, insistir, defender a nossa ideia de que aquele paciente, aquela pessoa precisa fazer nessas condições. E não é sobre isso, tá? Eu quero que você entenda que as pessoas são livres para escolher. Da mesma maneira, você é livre para escolher, seu paciente também é livre para escolher. Então, não tente convencer ou também não tente acreditar que você precisa ali, de alguma maneira, atender todo mundo, porque isso só mostra que você está perdida, né, em relação à sua comunicação, estratégia e posicionamento. E você precisa resolver isso. Para finalizar, quero te dar duas coisas importantes aqui. Você precisa entender, né, dentro da sua jornada de trabalho, que a sua identidade profissional e a sua autoconfiança faz toda a diferença no seu posicionamento e que faz toda a diferença também no perfil de público que você atende. Além disso, é muito importante você ter um sistema de agendamento muito bem elaborado, muito bem organizado. Essa pessoa precisa saber como fala com você, saber como ela te encontra. Isso tem que ser fácil, acessível e claro. E aí sim, você vai ver que cada vez mais pessoas certas vão se conectar com o seu trabalho e mais ainda estarão dispostos a pagar o valor justo por ele. E aí, gostou desse vídeo? Já clica aí no sininho, já deixa o seu joinha, né? Aqui é o famoso like. Se isso fez sentido para você, deixa aqui o comentário também. Isso te traz algum tipo, né, de sensação de desconforto? Você também tinha essa crença de que cobrar um valor mais alto era o que faria você, um valor mais baixo. Olha aí, falei até o contrário. Cobrar um valor mais baixo é o que te traria a tão suada, famosa e desejada agenda cheia? E olha, falando em agenda cheia, eu faço um desafio aqui, que é uma semana de conteúdo, é uma espécie de curso, tá? Sobre os principais passos que você precisa desenvolver para ter uma agenda cheia. Eu vou deixar o link desse nosso desafio aqui na descrição desse vídeo e quero te convidar a participar desse desafio e fazer de verdade com que você possa viver a melhor fase da sua carreira até então. Clica aqui no link da descrição do vídeo, deixe o seu joinha se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.